Eu não sei quanto a você, mas eu tenho a sensação de que o dinheiro que a gente ganha, ele não tá mais acompanhando a vida. Cada vez que a gente vai no mercado, um preço mais caro. A gasolina nem se fala, não para de subir. É a inflação que só sobe. E isso corrói o nosso poder de compra. E talvez você tá aí se esforçando, trabalhando dia e noite, e aí quando você vê no final do mês parece que seu dinheiro evaporou. Mas deixa eu te falar uma coisa, que não é só sobre ganhar mais, é sobre como você tá sobrevivendo dentro desse cenário que a gente tem vivido nos últimos anos. E nesse vídeo aqui eu não quero vir com dicas rasas sobre corta isso, corta aquilo, corta seu cafezinho, para de gastar, não é sobre isso que eu quero falar com você hoje. O que eu quero é te mostrar como você pode organizar a sua vida financeira mesmo em tempos difíceis. Mesmo você continuando ganhando o mesmo salário e mesmo com tudo caro. Eu te garanto que se você ficar até o final desse vídeo, você vai entender exatamente onde o seu dinheiro está sendo perdido hoje. E como você vai virar esse jogo ainda esse mês. Só que antes de qualquer coisa, você precisa entender o momento que nós estamos vivendo. Porque isso não é uma fase pessoal sua. Pode sim você estar passando por uma fase pessoal, mas o momento, a realidade que a gente tem vivido hoje, não é só você que está passando. Existe um cenário global de aumento de custo de vida. Inflação absurda em vários setores, e isso afeta famílias comuns, como eu e você. Eu me lembro quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, galão de combustível eu acho que não chegava a 1,50. Hoje ele está em 4,39. Ah, tá, mas a gente teve situações no mundo, já passaram muitos anos, mas esse valor nem naquela época que a gente passou lá em 2020 chegou nesse preço. E tem um detalhe importante aqui. É que enquanto os preços estão subindo, a maioria das pessoas continuam tentando organizar o seu dinheiro da mesma maneira de sempre. É aqui que nasce o problema. Porque não se trata só do quanto você ganha, mas de como o seu dinheiro está sendo organizado dentro dessa nova realidade. E o erro número 1, o dinheiro sem direção. Só que antes de eu começar a te falar, eu já esqueci aqui, ó, de te pedir. Curte esse vídeo para o YouTube me ajudar a entregar melhor esse conteúdo. E se você ainda não é inscrita nesse canal, já clica no botão aqui, ó, e vem fazer parte dessa comunidade, porque como eu sempre digo, aqui você encontrou sua amiga sincera que te fala não aquilo que você quer, mas aquilo que você tá precisando ouvir. E compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que também tá precisando a organizar melhor a sua vida financeira. Bora lá? Então, o primeiro erro que te faz perder o controle do seu orçamento, ele é simples. Quando o seu dinheiro não tem direção, quando você não dá nome para o seu dinheiro. Entra na sua conta e ele vai sendo usado sem um plano claro. Só que isso vai criando uma sensação constante de para onde foi o meu dinheiro. Quando você não sabe para onde ele foi, você não consegue mudar nada. Por exemplo, você acha que você está gastando só com o básico. Só que aí no final do mês, você está tendo pequenos vazamentos como mercado sem planejamento, delivery, compras emocionais, taxas que foram esquecidas. Você precisa entender que não é um gasto grande que destrói o seu orçamento. São aqueles pequenos gastos que são desorganizados, sabe, que não foram planejados. E o erro número 2 é você viver no modo sobrevivência. Porque quando a crise aperta, a tendência é de que a maioria das pessoas entrem nesse modo sobrevivência. E o que isso significa? Que você vai viver para viver apagando incêndio. Paga uma conta ali, atrasa outra aqui, usa o cartão sem controle nenhum. E isso te dá uma falsa sensação de que você está no controle da situação. Só que, na verdade, você está só empurrando o problema com a barriga. Você precisa entender de uma vez por todas que organização financeira não é coisa de quem ganha muito, não é luxo, é sobrevivência, só que inteligente. E eu preciso te mostrar uma virada de chave que é extremamente importante. Você não precisa ganhar muito dinheiro para ter o controle da sua vida financeira. Aliás, você deve ter o controle da vida financeira enquanto você ainda ganha pouco. Porque se você não fizer isso agora, quando você ganhar muito, a situação pode piorar ainda mais. Então você precisa começar tendo clareza das suas contas, clareza de tudo que entra, de tudo que sai. E a clareza, ela vai mudar o seu comportamento. Se você não tem clareza, você simplesmente vai no mercado, compra tudo que você quer comprar, sem saber o quanto exatamente você pode gastar na categoria
supermercado naquele mês. E o comportamento, ele muda completamente o resultado. Então, se você tem essa clareza, se você sabe exatamente o quanto você pode direcionar para aquela categoria, você já vai fazer as suas compras do mês mais consciente, evitando desperdício, porque a gente não tá no momento aí de desperdício, né? Então, a partir de agora, eu quero te ensinar um modelo simples e que você pode aplicar ainda hoje para organizar a sua vida financeira. Primeira coisa que você vai fazer é você pegar papel e caneta e listar o que é essencial para você viver. Eu estou falando de essencial. Isso significa moradia, comida, as suas contas fixas. E aí depois você vai ver o que pode ser ajustável. Ou seja, o que pode ser reduzido ou otimizado, sem sofrimento, sabe? E quando eu te digo isso, eu tô dizendo que você não precisa zerar. Você não precisa cortar tudo aquilo. Às vezes a gente tem momentos da vida em que a gente precisa cortar tudo que a gente gasta com delivery, que a gente precisa cortar todas aquelas comprinhas emocionais que a gente faz. Existem momentos na vida que a gente vai precisar fazer alguns sacrifícios. Mas, no geral, não é sobre isso. Você não precisa deixar de tomar o café na rua que você tanto gosta, só que você também não precisa tomar esse café todos os dias. Você pode passar a aprender a fazer o seu café, aquele cafezinho que você gosta. Eu amo um café gelado. Eu aprendi a fazer em casa. Existem várias receitas para você fazer em casa, que às vezes fica até mais gostoso do que aquele comprado fora. Então você não precisa cortar tudo que você gosta, mas às vezes é ajustar. E o terceiro passo é o seu futuro. Você precisa, nesse momento que a gente está vivendo, eu tenho certeza que você tem sentido falta de ter uma reserva aí financeira. E é nesse momento exatamente que você precisa pensar no seu futuro. Que é aquele dinheiro que você vai guardar mesmo que seja pouco, sabe? Porque na verdade não importa o valor, o que importa é a estrutura. Porque quando você organiza tudo isso, você para de sentir que o dinheiro está sumindo e você não sabe para onde ele foi. Você passa a ter o controle sobre ele. Então não significa que você vai parar de comprar as coisas que você gosta. Na verdade, significa que você vai parar de desperdiçar. Então, se você vai no mercado, faça uma lista. Tenha clareza do que você realmente vai consumir, do que você realmente precisa, do que você pode deixar, você pode substituir. Nos vídeos aqui, eu substituí os legumes frescos por legumes congelados, porque assim eu sei que eu evito o desperdício. Então, se eu não acabar não consumindo tudo naquela semana, eu faço compra por semana. Se eu não consumir tudo aquilo ali naquela semana, eu posso jogar para a próxima e não vai estragar. Eu não vou ter desperdício, porque cada vez que você joga coisas no lixo, você tá ali rasgando o seu dinheiro, é o seu dinheiro que tá indo pro lixo. Então você precisa ter essa consciência. E você precisa passar a entender que nesses momentos de crise, quem vence não é quem ganha mais, porque tem muita gente ganhando muito dinheiro, não estava preparada para esses momentos, que não tem planejamento, que não tem organização, que não tem clareza e continua jogando dinheiro fora. Continua vivendo uma vida no aperto, mesmo ganhando muito. E existem pessoas que são organizadas, que têm clareza e que ganham pouco e que vivem muito bem. Então, nesses momentos de crise, quem ganha mais é quem sabe administrar melhor o pouco. E essa é a diferença entre sempre viver no aperto e começar a construir uma estabilidade, mesmo que seja devagar, mesmo que seja ali degrau por degrau. Então, se esse vídeo fez sentido para você, eu quero que você comente aqui embaixo. Eu vou organizar a minha vida financeira em 2026. Eu tenho certeza que se você começar a organizar a sua vida financeira, ainda dá tempo, nós estamos no mês de maio, tem mais da metade do ano aí pela frente. Eu tenho certeza que você vai chegar no mês de dezembro passando muito menos aperto. Você vai chegar no mês de dezembro com a sua reserva montada, sem deixar de aproveitar aí as suas festas de final de ano, e você vai lembrar de mim quando esse dia chegar. Um beijo e até o próximo vídeo.